Mulheres que Mudaram Eras, de Márcia Silva. Dando continuidade no quarto tópico, o teste da posição do capítulo 1, os testes de Sara, hoje vamos aprender sobre razões erradas para fazer a obra de Deus. A primeira observação é fazer para si mesmo. Fazer apenas porque você gosta ou porque você tem um talento. Não é talento que define o que você faz, mas é o chamado de Deus para você. Segunda observação, fazer para agradar a outros. Seu compromisso número 1 é agradar a Deus. Terceira observação, fazer por necessidade. As necessidades sempre existirão, e não são elas que definem seu ministério, e sim o propósito de Deus. Sempre fui cobrada em ter que escolher entre trabalhar com mulheres ou com crianças. Podemos fazer os dois, mas entenda o seguinte: as mulheres têm necessidades, mas as crianças têm urgência. Se não forem alcançadas na infância, elas perecerão. Quarta observação: fazer com entendimento próprio. Acontece quando a motivação é boa, mas é da carne. A Bíblia considera isso como obras mortas, que não têm valor diante de Deus. É obra, mas quando passar pelo fogo, se queimará porque é palha. O objetivo principal do nosso trabalho é entender as necessidades de Deus, não das pessoas. Somos servos de Deus e é Ele que vamos prestar contas daquilo que Ele confiou em nossas mãos. Uma mensagem para refletir. Quem não precisa orar para fazer a obra de Deus, também não pode ser usado por Ele. Sara tentou ajudar Deus a fazer dela mãe de nações, mas seu plano não funcionou porque não tinha origem de Deus. Lembre-se, temos que fazer a coisa certa, mas também temos que ter a fonte certa. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, porque será como o arbusto solitário no deserto. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, não se perturba nem deixa de dar frutos. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8. A posição é para um propósito: gerar. Sara sabia que Deus queria dar um filho a Abraão, mas ela achou que podia definir como esse filho seria gerado e entregou sua serva, Agar, para gerar no lugar dela. Isso foi um erro terrível, porque não era esse o plano de Deus. Deus frustrou uma por uma das tentativas de Abraão e Sara. Abraão já havia sugerido que seu servo, Eliezer, fosse seu herdeiro, mas Deus recusou a sua sugestão. Sara planejou o nascimento de Ismael, mas Deus também o recusou. Nenhuma tentativa humana deu certo porque Deus estava interessado no útero de Sara. A criança que seria gerada do seu útero é que seria o herdeiro de Abraão. Hoje, quando falamos de herdeiros, estamos falando de discípulos de todas as idades, homens, mulheres, jovens e crianças. Deus quer edificar sua igreja para que, desde o menor até o maior, todos o conheçam. Por isso, eu creio que seja também o tempo de gerar discípulos no meio das crianças. Elas são nosso Isaac, que precisa ser gerado em Deus. Da mesma maneira que Abraão e Sara não entenderam a maneira de Deus cumprir aquele chamado, muitos hoje também não entendem. Mas Deus nos chama para gerar uma descendência espiritual através das crianças, porque Ele está interessado nelas, assim como estava interessado em Isaac. Uma mensagem para refletir. As mulheres têm necessidades, mas as crianças têm urgência. Em 2011, a população mundial alcançou 7 bilhões de pessoas. Segundo o censo do IBGE, metade dessa população estava abaixo de 25 anos de idade. Isso significa que, se a igreja investir no ministério de jovens, adolescentes e crianças, nós poderemos alcançar milhões de pessoas ainda nessa geração.
Mas assim como Deus precisava do ventre de Sara para gerar um povo, ele precisa das esposas de pastores hoje para alcançar esta geração de crianças e juvenis. Sara tinha um requisito essencial que nós também temos: a posição. A posição não é para ostentar títulos e obter privilégios, é para gerar filhos para Deus. E Deus está interessado nos filhos pequenos, porque se não os alcançamos, o mundo o fará. O que você tem feito da posição em que Deus a colocou? O próximo teste, o teste do tempo, precisa ser discernido com a posição, porque a posição é apenas para um tempo determinado, a fim de gerar aqueles que herdarão nossa unção e nosso legado. Se você não discernir sua posição no tempo certo, o tempo vai passar. Convido você para refletir sobre esse texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário. E espero por você no nosso próximo vídeo. Até breve!